Olá, seja muito bem-vindo à apresentação do trabalho titulado Modelagem Matemática Aplicada à Dinâmica do Sistema Imune Inato e Adaptativo na Presença de Células Tumorais, de autoria de Luiz Augusto Scheuermann França e Louise Ribes, apresentado no primeiro ERMAC Mato Grosso do Sul, realizado em setembro de 2020, em regime virtual. Primeiramente, eu sou Luiz Augusto Scheuermann França, estudante de Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Santa Catarina, campus Blumenau. Eu atuo no Programa Voluntário de Iniciação Científica, logo, este trabalho foi feito de maneira voluntária, não havendo financiamento externo. Primeiramente, vamos introduzir alguns conceitos para a compreensão do fenômeno biológico abordado. Câncer é uma designação dada a uma centena de doenças, que tem como característica o crescimento desenfreado de células que invadem órgãos e tecidos, podendo evoluir de maneira rápida e invasiva. A modelagem e controle de sistemas é uma ferramenta essencial para o acompanhamento do desenvolvimento tumoral, bem como para a determinação de protocolos ótimos de tratamento, objetivando sempre uma maior sobrevida do indivíduo afetado pela patologia. Além disso, para o presente estudo, é necessário entender os conceitos de imunidade inata e adaptativa. Imunidade é o conjunto de processos fisiológicos pelo qual o corpo dispõe para a eliminação, neutralização e reconhecimento de agentes patogênicos. A imunidade é dividida em dois grandes grupos, imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata é do tipo não específica. Ela é a primeira linha de defesa do organismo. Além disso, ela busca impedir a entrada de agentes patogênicos no organismo. Exemplo de células de imunidade inata são os macrófagos e os neutrófilos, dentre outras. Já a imunidade adaptativa ela é do tipo específica. Ela desencadeia respostas personalizadas para cada tipo de patógeno, apresentando o efeito chamado efeito memória. Efeito memória é para a reincidência de patógenos no organismo. Além disso, podemos citar de imunidade adaptativa células do tipo B e células do tipo T. Além do mais, temos antígenos e anticorpos. Antígeno é toda substância estranha que induz a produção de anticorpos, e anticorpos são substâncias especializadas para a eliminação dos antígenos. Bom, agora vamos ver os mecanismos de comunicação, a sinalização celular. As células se comunicam via moléculas, as quais são chamadas de citocinas. Como que ocorre esse processo? Em uma célula, há um estímulo externo, essa célula vai sinalizar produzindo citocinas, uma outra célula vai ter um receptor específico para esse tipo de citocina e ela vai liberar uma resposta relativa a essa sinalização. E assim se dá a comunicação das células. Tais respostas podem aumentar a agressividade ou atenuar a atividade do sistema, como por exemplo de citocinas, temos as interleucinas, os interferons e o fator de necrose tumoral, dentre outros. Para o presente estudo, teve como objetivo o entendimento da dinâmica de células do sistema imunológico inato e adaptativo, quando sujeitas à influência de células cancerígenas e pré-cancerígenas. Para tal, fez-se uso de ampla revisão bibliográfica, bem como estudou-se o modelo de AMIMA. Além do mais, utilizou-se de software computacional, o MATLAB, com a ferramenta o Simulink, utilizando-se do método numérico de Dorman-Prince. Agora apresentaremos a modelagem matemática empregada. Para tal, como já citado anteriormente, fez-se uso do modelo de AMIMA, o que está apresentado a seguir. Então, o modelo de AMIMA foi um modelo desenvolvido a partir de estudos empíricos e matemáticos. Além disso, ele busca analisar a dinâmica do ambiente resultante da interação imunológica com células tumorais. Como se pode ver, o modelo de AMIMA é um sistema de equações diferenciais com 10 EDOs, ou seja, equações diferenciais ordinárias. Nesse estudo, cada equação se refere a um tipo de célula específica, em que 8 das 10 equações diferenciais do sistema, elas apresentam uma formologia bem comum. Ou seja, o que acontece? O primeiro termo se refere ao recrutamento ou taxa de recrutamento das células. O segundo termo se refere à taxa de ativação dessas células. O terceiro termo se refere à interação celular entre câncer e entre as células imunológicas. E o quarto termo se refere à apoptose dessas células. Cada equação diferencial evidencia características biológicas intrínsecas das células do meio abordado. Além disso, o termo CI é um termo intrínseco das células tumorais, em que CI significa saturação de células tumorais. No que segue, temos todas as interações abordadas no presente estudo, que se referem às próximas equações diferenciais.
Primeiro temos a equação para os macrófagos do tipo 1, equação para macrófagos do tipo 2, equação para células natural killers, equação para células T citotóxicas, células T helper ativadas. As células T helper ativadas, elas dão origem às células T helper do tipo 1, T helper do tipo 2 e T helper do tipo 17. Temos a equação das células T helper 1, T helper 2, T helper 17. Além disso, nós temos as células pré-cancerígenas infectadas e as células cancerígenas que merecem uma atenção. A equação para as células pré-cancerígenas infectadas é um pouco diferente das outras. O primeiro termo dela descreve a presença de novas infecções pelas interações de sistemas imunológicos do tipo 1, células M1, NK, TH0, TC e TH1. TH0 significa T helper 0, TC, T citotóxica e TH1, T helper 1. M1 seria as macrófagos tipo 1 e NK, natural killers. Esse grupo de células, eles inibem o crescimento tumoral. Além disso, o segundo termo se refere que as células TC, ou seja, T tóxicas e natural killers, podem reconhecer as células pré-cancerígenas, eliminando-as a uma taxa lambda C. Além disso, tem-se que as células pré-cancerígenas infectadas se tornam cancerígenas a uma taxa θI, bem como apresenta o tempo de meia-vida 1/μI. Além do mais, para as células tumorais, tem-se a seguinte equação, em que o primeiro termo se refere à taxa de ativação, ao crescimento logístico com a taxa αT com capacidade de carga BT, beta-T, ou seja, a capacidade de carga, o máximo que pode atingir. A presença de macrófagos tipo 2 ele acelera a propagação tumoral a uma taxa θ2, bem como células pré-cancerígenas infectadas, como citado no slide anterior, se tornam cancerígenas a uma taxa θI. Além disso, pela interação imunológica, elas são eliminadas por sinais imunes do tipo 1, células M1, NK, TC e T1. Por fim, as células tumorais inibem sua própria desativação a uma taxa ETA3 por IL-10 e TGF-beta, bem como elas ocorrem a apoptose por uma taxa MIC. Agora serão apresentados os resultados da presente investigação. Para tal, fez-se uso das seguintes condições iniciais. Para M1, M2, NK e C, utilizou-se de valor diferente de zero. Já para as demais condições, fez-se igual a zero para as condições iniciais. Já os parâmetros aplicados foram retirados da literatura consultada. Com relação aos gráficos, observa-se o quê? A evolução da densidade de células com relação aos dias. Tanto para as células M1 natural killers, T citotóxicas e TH0, e também para a TH1, tem-se um comportamento semelhante. Há um crescimento até um valor máximo em mais ou menos no dia 6, para todas essas com relação aos natural killers, e a partir do dia 10 há um crescimento mínimo, ou seja, um crescimento negativo, até elas se manterem relativamente estáveis em pouca quantidade. Isso ocorre porque esses tipos de células, eles são favoráveis à inibição do câncer, assim como para a célula TH1. Já para macrófagos tipo 2, células T helper 17 e T helper 2, a partir do dia 10 elas têm um relativo crescimento, porque à medida que o tumor cresce, essas células são beneficiadas, visto que elas auxiliam no crescimento tumoral. Já o crescimento tumoral apresenta comportamento sigmoidal, ou seja, é pequeno no começo, o crescimento, é rápido no meio, há uma grande taxa de variação, e ele vai diminuindo conforme vai passando o tempo até atingir o grau de saturação do sistema. Já para as células pré-cancerígenas, anterior ao dia 10, elas têm um crescimento muito rápido, ou seja, vai favorecer muito o crescimento tumoral, e assim vai diminuindo na medida que as células tumorais vão se expandindo. Com a presente investigação, tem-se as seguintes considerações finais. O modelo de AMIMA contribui para o entendimento da complexa dinâmica do sistema imunológico na presença de células tumorais, bem como as citocinas desempenham um papel-chave nas interações intercelulares. Além de que, apesar da complexidade do sistema, foi possível a obtenção de simulações rápidas, com o software MATLAB. Bem como, com perspectiva futura, almeja-se adicionar equações de granulócitos e células reguladoras ao presente modelo. Ficam então as referências e os meus sinceros agradecimentos. Obrigado!